Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. No Café com Pipoca de hoje, Toshio Ito entrevista o Dr. Arnone Caldati, que nos conta uma história onde a dor de uma perda se transformou em uma missão de amor. É com você, Toshio. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você aí de todo canto do Brasil a empreender mais e melhor. E para isso sempre trago pessoas inspiradoras, que é o caso do meu amigo grande Dr. Arnone Caldati. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, Toshio. Muito prazer que estou aqui com você hoje. Me sinto muito honrado com o teu convite. Estou aí, para conversar com você, conversar com teus seguidores, teus espectadores, né? Uhum. De repente, contribuir com alguma coisa da minha experiência nesse mundo que nós vivemos aí. Né? Nesse mundo maluco que a gente vive, né, doutor? E eu acho que justamente, né, pelo seu extenso currículo, que se eu fosse enumerar aqui, olha, seria realmente muito extenso, mas só para vocês terem uma pequena ideia, né? O doutor Arnone, ele é otorrino, mora, né, em Santa Catarina, mas já, né, a vida toda dedicada não só na medicina, mas ele também, né, já foi presidente da Unimed, já foi secretário regional, né, da saúde, lá da 5ª região do Rio Grande do Sul. Então, tem uma vida pública também, né, dedicada à saúde, e também é empreendedor, e também é escritor, não é? É palestrante. Bom, e aí vamos parar por aqui, senão acaba o Café com Pipoca, eu não terminei de falar seu currículo. Mas, doutor, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro, que, aliás, eu já recomendo, Um Pouco Mais do que Lembranças, né? E a gente está vivendo um momento, né, doutor? Um momento de luto de pessoas perdendo pessoas, de empresários perdendo empresas. E acho que esse livro, o senhor conta bem um pouco dessa história, dessa trajetória, junto com o seu filho, Aloísio. Poderia falar um pouquinho sobre isso, sobre ele? Sim. Bom, esse livro, isso é uma história real, né, verdadeira, que aconteceu comigo, com a minha família, com a minha esposa, e eu tenho um outro filho, Adriano, e com 32, eu tinha e tenho ainda, né, um outro filho chamado Aloísio, né, a gente chamava ele de Alo, e ele com 32 anos de idade, de repente, desembarcou, vamos dizer assim, né, do trem da vida, né? E isso foi assim, imagina, né, o que a gente perdeu um filho, né? Isso aconteceu em 2018, não faz muito tempo, não. Isso aconteceu em 2018. E, a partir daí, eu comecei a procurar alguma coisa, como é que eu poderia me recuperar, né, dessa situação, porque, imagina, né, era um filho assim que tinha muitas expectativas, ele teve uma vida assim muito intensa, e de repente quando ele passou por alguns problemas difíceis de saúde na infância, e de repente quando tudo estava bem, ele estava procurando algumas alternativas, a saúde dele estava estável, e de repente ele partiu. Assim como de uma forma inesperada. Então, foi um choque muito grande para mim, para minha esposa, para o meu outro filho, que era mais velho, que também é médico. E eu comecei a pensar como é que eu ia me recuperar disso aí. Como é que, não só eu, mas a minha esposa também, né? E a minha família, né? E aí, o que eu comecei a pensar? Foi começar a procurar algumas alternativas, algumas inspirações. E aí eu comecei a ver que não era só eu que passava por isso, não. Que tinha outras pessoas, né, que isso é uma coisa assim, não vou dizer comum, mas não é tão rara de acontecer, né? E algumas pessoas se recuperam e outras não, né? Então eu comecei a ler alguma coisa sobre o assunto.
E daí comecei a chegar à conclusão que, de repente, nas perdas você pode encontrar muita força para se recuperar. E essa é uma história da humanidade, né? Eu li, por exemplo, o livro de Nelson Mandela, né? Onde ele ficou 30 anos preso, né? E imagina, ele imagina quanto ele sofreu na prisão, né? Aí, quando sai da prisão, ele reúne forças e, junto com amigos e junto com algumas pessoas inspiradoras, e faz o que fez, né? Une a África do Sul, se tornando um dos maiores líderes da humanidade. E aí vai, né? Tem outras, por exemplo, tem um livro que eu li também, foi alguma coisa sobre o Lars Grael, que é nosso aqui, brasileiro, né? E, de repente, um potencial maravilhoso, tinha já participado de 2 Olimpíadas, ganha medalha de bronze, e, de repente, perde uma perna num acidente. Agora, e convenhamos, né? Para ser velejador de competição sem uma perna... Sem a perna, né? É muito difícil. O que aconteceu? Depois desse acidente, ele ganhou vários campeonatos mundiais, e todas as medalhas de ouro que ele tem hoje foram depois do acidente, né? Então, assim, o que dá para ver? E aí eu fui buscar inspiração nisso, né? Aí comecei a pensar assim, bom, o que lá no passado, por exemplo, se eu realmente tenho uma perda muito grande, que no meu caso foi um filho, mas não é só um filho, você pode perder um emprego, você pode falir uma empresa, né? Você pode se separar, né? São perdas muito grandes, né? Eu fui buscar lá no passado algumas, porque se eu sentir muito essa perda, é porque ela de alguma forma, quando existia aquela situação, era bom, existia felicidade. E aí eu fui buscar essas janelas de felicidade, que eu fui me inspirar na vida dele, de como ele se adaptava às mudanças, de como ele lutava contra as adversidades, de como ele comemorava os ganhos, e fui trazer essas janelas para cá, onde eu vivia, junto com a minha esposa e com meu filho. E aí fui descobrindo, eu digo, moedas de ouro, né? E essas moedas de ouro foram me recuperando, foram me inspirando, e eu consegui superar e entender e aceitar. Aceitar não quer dizer, assim, eu digo assim, não quer dizer esquecer. Digamos, aceitar a situação e ver um significado nisso aí. E é isso que eu procurei transmitir no livro. E é interessante, né, doutor? Porque pelo que o senhor disse, né, o fato de ter buscado também inspiração em outras histórias, em outros livros, né? E a gente vê, então, a importância do livro na forma da gente buscar não só o conhecimento, mas conforto e até novas, que nos ajuda a abrir novas janelas, que foi o caso, né? Nesse livro aqui, eu acho bem interessante, porque o Aloísio, ele foi assim, né? Um menino, desde criança, já era um menino promissor no tênis, né? E aqui é bem interessante, a gente tem várias situações, né? Desde o primeiro campeonato internacional que ele participa, tem uma foto aqui que ele tira era a Serena Williams ainda, né? Com a Serena Williams jovenzinha, é isso? Jovenzinha. Aqui, olha. Isso, exatamente. Né? Quando ele foi campeão desse torneio, e ela foi campeã da feminina. Na categoria, a retirar essa foto. Temos ele aqui também com o Gustavo Kirten, né? Gustavo Kirten. Isso, ou seja, era um menino super promissor, começou de uma maneira assim tão rápida, ganhando tanto, e aquela dedicação, e vocês naquela felicidade, quando ele é diagnosticado com a síndrome de Cushing, né? Isso. E eu tenho até uma entrevista com uma menina de 10 aninhos, que o senhor chegou também a acompanhar um pouquinho, no outro quadro que eu tenho, que é o chamado Os Inquebráveis, também é uma história muito emocionante, e realmente é uma doença... É uma síndrome, uma doença rara, né? Foi fácil, o diagnóstico disso foi rápido na época, doutor? Como que foi essa... Olha, não foi fácil. Eu vi a tua entrevista com aquela menina, fiquei
fiquei assim bastante emocionado, porque o que eu vi na menina, assim, muitas coisas semelhantes, claro que desfechos semelhantes, mas o desfecho do Aloysio não foi devido ao Cushing, foi a outros problemas. Sim. Mas eu vi assim como que ela cresceu. Parece que tem 10 anos a menina, né? Isso, tem 10 anos. Mas você parece que está falando com uma pessoa com uma experiência muito grande, né? Assim, pelas alternativas que ela oferece, o pensamento. E o meu filho era muito parecido. Ele começou a enxergar coisas que as outras pessoas não enxergavam. Sim, né? estava à frente, né? Está na frente. Então, assim, eu corri o mundo com ele, porque não foi fácil. Essa doença ela é muito sutil, inicialmente, depois ela fica um pouco mais aberta, mas inicialmente ela é muito sutil. E eu fui eu levei ele até o National Institute of Health, em Washington, em Bethesda, que é um centro de excelência, talvez o maior centro mundial de excelência nessa doença. E lá ele foi curado lá dessa doença. E aí quer dizer, eu digo assim, na época a gente foi até as últimas consequências. Né? E conseguimos superar essa doença nele. Mas depois veio alguns outros problemas e aí, né, ele teve que mudar. Já, digamos, imagina, essa doença ela tem uma característica que é aumento de cortisol, hormônio do organismo. Né? E o cortisol, ele tinha, para você ser um jogador de tênis, de competição, você precisa ter muita coordenação motora e sistema muscular muito bom. E o cortisol, ele danifica muito o sistema osteomuscular. E aí ele continuou, depois mais tarde ele voltou a jogar tênis, mas não com aquela habilidade que ele tinha digamos, aquela habilidade músculo-esquelética, né? E aí o tênis de competição, o esporte individual, que exige muito isso. E aí ele começou a partir para outras áreas e no livro... Ele se reinventou, né? Ele não só se reinventou, como até estimulou a sua esposa a cantar. É isso aí mesmo, doutor? Olha que maravilha. Conta um pouquinho dessa história da sua esposa, enfermeira e cantora. Pois essa história é muito interessante também. A minha esposa, a gente está junto há, vamos dizer assim, poucos anos, né? Em torno de 55 anos. Não, uma coisinha assim, um pouco mais de meio século. Não, tudo bem. Um pouco mais, né? Foi a minha ela primeira... está muito feliz por falar sobre a idade dela. Tá? Mas foi a minha primeira namorada, eu conheci ela quando ela tinha 13 anos de idade. Né? E eu, na época, tinha 16. Né? Então, e aí fomos. Tal, né? E ela sempre cantou na vida, ela sempre foi ela fez enfermagem e tal, mas ela era cantora, assim, vamos dizer assim, em casa, né? Certo? E aí, de repente, lá, quando a gente casou e tal, até quando a gente veio para Santa Catarina, eu inicialmente morei em Brusque, e lá existia um rapaz que tinha um grupo de canto. E ela participou uns anos desse grupo de canto, se apresentava, mas era um grupo assim. E aí, quando a gente se mudou para Balneário Camboriú, isso foi lá pelo ano 2000, por aí, 2001, ela deixou esse grupo de canto. E aqui não tinha, assim, ela não conseguiu um local que pudesse... Aí ficou meio esquecido. Mas, embora ela sempre tenha... E como meu filho o Aloysio, como ele fez algumas coisas, negócio, saiu e tal, ele ia passar um ano fora, e ele era muito ligado a ela, e ela fazia por aí, uns 7, 8 anos que tinha saído do grupo de canto. Ele chegou para ela e disse: olha, mãe, o que tu vai fazer agora que eu vou viajar? O pai trabalha o tempo inteiro, né? E você vai ficar sozinha em casa, né? Ela trabalhava um pouquinho na clínica, mas era pouco, como enfermeira. Você tem que voltar a cantar, ele dizia para ela. Tem que voltar a cantar. E ela disse: não, tá bom e tal. Aí, quando aconteceu a partida dele, ela inicialmente
ficou assim muito triste, mas eu comecei a conversar com ela e disse, por que você não faz aquilo que ele pediu para você fazer? Volta a cantar, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha um paciente, as coisas acontecem, né? O universo conspira a favor, né? Sim. Aí eu tinha um paciente que era um produtor musical, que tinha um estúdio aqui em Balneário Camboriú, e aí ele colocou eu pedi para ele dar uma avaliada nela, ele colocou ela e ela gostou. Aí ele disse assim, eu vou fazer de você uma cantora profissional. E hoje ela é uma cantora profissional, né? E ano que vem, quem sabe, hein? Não se esqueça do The Voice mais, hein? Pois é, eu já falaram para ela. Mas assim, na torcida. Então hoje ela canta assim, festas, casamentos, bares, né? Ela tem um bar aqui muito legal, um café, né? E ela canta toda sexta-feira. Ela tem um músico que acompanha ela, não é mais essa pessoa que era minha, é um outro que ela conheceu aqui, esse rapaz foi embora do Rio Grande do Sul. E então hoje ela canta e se dedica, né? E é muito feliz e canta bem, canta muito bem. Que bom, isso é muito importante, né? A gente conseguir se reinventar e se torna também uma ode aí também ao seu filho, né? Acho que é legal quando a gente consegue prosseguir, né? Com certos sonhos, né? E às vezes é legal, né? Qual o tamanho da missão das pessoas que a gente se encontra, que a gente convive, independente do tempo, né? Quantas coisas a gente aprende e se transforma também. E para a gente poder, né? Em cima disso tudo, ainda sobrou um tempo, né, doutor? Junto com a ideia do seu filho Adriano, que também é otorrino, é isso? Sim, é otorrino. Que há alguns anos atrás, lá em 2006, lhe dá a ideia de vocês montarem, de ampliar essa clínica, que era a clínica de atendimento, para uma clínica com mais outras especialidades. E aí começa a história, na verdade, de um empreendimento de sucesso aí, né, em Balneário Camboriú. E conta um pouquinho dessa história aí, que a de uma clínica agora já se tornou duas, agora já está indo para um espaço de 2 mil metros quadrados, com mais de 70 profissionais, pessoas envolvidas. Como que foi toda essa veia empreendedora? Pois é, né? Depois que eu achei que era só manter, né? Depois de 30 anos trabalhando num consultório individual, de repente chega esse meu filho que é mais velho, né? Adriano, formado em medicina, fez a mesma especialidade minha e diz assim: "Ô pai, vamos mudar tudo, as coisas são diferentes." Eu disse: "Mas como assim mudar tudo, né? Até agora deu tudo certo, né? Vamos mudar por quê, né?" Aí eles: "Não, mas é o seguinte, ó, hoje os médicos, as pessoas querem um atendimento mais integral, as pessoas querem conhecer melhor o lugar onde elas se tratam, os médicos querem se agregar mais. As pessoas hoje, por exemplo, o médico num consultório particular, às vezes ele tem muita dificuldade de atender todos os convênios, porque a burocracia é muito grande, né? Aí, de repente, o médico atende lá só um convênio. Hoje é muito médico no consultório particular, é muito comum atender, por exemplo, a Unimed, né? Mas a Unimed é uma cooperativa médica, ela faz o trabalho para o médico do atendimento, da burocracia. Só que não é só a Unimed que existe, né? As pessoas têm outros convênios, tem mais de 70 convênios aí que estão... E os médicos, às vezes, não atendem, não porque, às vezes, não querem, porque a burocracia é muito, muito grande. E numa clínica, você tem condições de fazer alguma coisa que possa fazer com que o médico se preocupe só no atendimento. E o resto do trabalho é feito aqui. Então, isso fica, além de agregar mais, além de agregar os médicos, além de socializar mais o paciente, as pessoas se sentirem melhor naquele local, além disso, fica, do ponto de vista financeiro, fica mais acessível, até para o médico e até para o paciente, né? E aí me convenceu. A gente, lá em 2006, então, eu digo, bom, então, já que você quer dar essa ideia, ele já tinha feito um MBA nessa área, além da especialidade. Eu digo, olha, então você faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, você fica com
a área executiva, administrativa, e eu fico com a área técnica, né, para ver os processos. Eu tinha mais experiência, né? Eu fui professor universitário no curso de medicina, tinha bastante conhecimento e tal. Então, eu fico com essa área mais técnica. E deu certo. E aí, o que aconteceu hoje, já passados, que foi 2006, 14, 15 anos, né? Hoje a gente tem um local, né, onde trabalham cerca de, em torno de 70 profissionais, né? Algumas áreas afins, não só médicos, temos psicólogos, temos nutricionistas, temos fonoaudióloga, temos fisioterapeuta, enfim, né? E aí a gente faz uma clínica integrada, né? No sentido de facilitar, dentro das condições possíveis, o mais para o paciente, né? Uma facilitação para o paciente e que o médico, digamos, que o paciente seja mais acessível ao médico. Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo para ti, assim, uma inovação que a gente tem aqui, que não sei se possivelmente deve ter em São Paulo, mas eu não conheço. Mas São Paulo deve ter. O que a gente tem aqui? Por exemplo, se você quer marcar uma consulta, qualquer médico, nós temos hoje quase, eu acho que 90% das especialidades, né? Você quer marcar uma consulta lá com um médico especialista em varizes, vamos supor, né? Você é capaz de marcar a tua consulta pelo celular, sem passar pelo call center, dentro do software da clínica. Ela se autoagenda ali, então, né? Pelo teu convênio. Entendeu? Que legal, né? Então, assim, ó, isso é uma inovação. Porque isso é difícil de conseguir, digamos. Então, isso é uma tentativa de deixar mais acessível, né? Outra coisa que a gente faz também, que para dar maior acessibilidade, nós atendemos até às 10 da noite, consulta eletiva. Inclusive aos sábados. Olha que legal. Né? Então, aos sábados até o meio-dia, né? Mas no dia de semana até às 10 da noite. Então, digamos, a pessoa está lá no trabalho, geralmente o trabalho termina às 6 horas, 7 horas, né? Ela pode agendar uma consulta às 8 da noite com um médico especialista. E não precisa ser urgência, pode ser uma consulta eletiva. Então, isso são coisas assim no sentido que, como num consultório particular, você não consegue fazer. Sim. Então, e aí e chegamos onde chegamos, né? E agora, digamos, agora estamos abrindo esse novo espaço, né? Onde nós vamos juntar as duas clínicas que temos aqui, e aí vamos partir para alguns outros desafios. Né? Sempre, né? Sempre vão surgindo, sempre a gente procura sarna para se coçar, não tem jeito, né? Sempre mudando, sempre mudando. Tá certo, né? Mas acho que isso também é feito a vida, né? De desafios e o estímulo que vem disso tudo, né, doutor? Qual que é o nome da clínica mesmo? Medcal, MEDCAL. É um nome comum, assim, mas ele vem de Médicos Caudart. Entendi. Então, é Medcal, né? Sim. MEDCAL, Clínica de Especialidades, né? E atualmente nós estamos mudando a razão social para Medical Saúde, já mudamos, inclusive, né? Porque qual é o nosso foco a partir de agora? É na saúde, e não na doença. Não na doença. Sim. Essa é a medicina do futuro, né? Você focar na saúde, né? Eu tenho não sei se eu posso falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu tenho um professor meu lá no curso de pós-graduação em neurociência, um neurologista, Pedro Chilatsky, não sei se você já ouviu falar nesse médico. Ele é um neurologista. Ele até lançou um livro agora, em abril, em março agora, esse ano, 2021. 2021. Ele lançou um livro chamado A Medicina do Futuro. A Medicina do Futuro. Parece que esse é o nome, A Medicina do Futuro. E o que ele faz? Qual é a ideia dele? Né? E isso é um desafio para os próximos anos da medicina. É o seguinte, é você
não é só prevenção, entendeu? Primeiro, antes da prevenção, vem a predição. Qual que é a predição? A predição é você saber, antes da doença poder aparecer, qual é digamos, a tua predisposição para alguma doença, antes dela acontecer. Lá quando você nasceu. Né? Depois, de acordo com essa predição, vem a prevenção. Aí você prevê. Ele diz que é do 5P. Então, esse é o segundo P, que é o da prevenção. O terceiro P, que ele chama, é da personalização. Ou seja, você vai personalizar o teu tratamento de acordo. Não é aquele medicamento que serve para tudo. Que você vai tomar um medicamento vamos supor lá, para o pulmão, ele vai te atacar o intestino. Uma coisa assim. Então, é a personalização. Isso já está chegando. O outro P, que ele chama, é o P da proatividade. Proatividade. O paciente ser proativo no tratamento dele. Ele conhecer a doença dele, ou a saúde, né? Para como que ele vai cooperar com ele mesmo e com o médico, né? E o quinto P, que ele chama, é da parceria. Quer dizer, a parceria entre o médico e o paciente. Porque, não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes é comum, né? Alguns colegas ainda falam, cada vez menos, mas ainda falam. Quando chega no consultório, diz, doutor, eu vi no Google a minha doença assim, né? Daí o médico olha assim, então tu primeiro consultou o doutor Google, né? Que é tipo um... Como é que se chama isso? Uma torcida de nariz, né? Que deixa todo mundo preocupado quando consulta. O que acontece? Hoje, com, digamos, essa tecnologia, né, com o surgimento de aplicativos e nas mais diversas áreas, você como leigo, já consegue, cada vez mais vai conseguir ter informação sobre o teu organismo, certo? E isso vai possibilitar uma nova relação médico-paciente. Então, isso é a medicina do futuro. Que legal, né? Ele fala isso aí no livro dele, falou na aula dele, né? No módulo que ele deu, e foi muito legal, é uma coisa que eu achei muito bacana, e acho que é por aí mesmo. Maravilha. Aliás, eu acrescentaria mais um sexto P aí, doutor. Eu colocaria o sexto P de puxa vida, como ninguém pensou nisso antes. Né? É maravilha. Eu acho muito bacana, porque vai, né? Porque existe, né? O senhor como médico sabe, né? Existe uma linha de pessoas que às vezes têm uma certa descrença com relação, ou torcem o nariz para a medicina, no formato que às vezes ela, justamente o foco, essa questão do foco da doença, né? Como era, né? Tudo vai se desenvolvendo. E é interessante esses movimentos, que é uma forma de evolução, né? Acho que a tecnologia também ajuda, o conhecimento que se tem hoje já ajuda, e acho que os pacientes começam a estar mais próximos, né? Mais preparados para entrar nessa questão da proatividade, porque ela, né, não é só a questão de ingerir alguma coisa e acabou. Eu acho que elas estão se preocupando mais com a saúde, né? Digamos, essa eu acredito que seja essa mesmo a medicina do futuro, né? De você interagir com o teu médico e você cooperar nessa relação médico-paciente, né? Você haver uma espécie de cooperação, de parceria. Para mim, é isso aí. E agora nós estamos abrindo um novo espaço, muito moderno, cheio de tecnologia, mas não é só isso, né? Nós temos que pensar nessa coisa. Nessa questão humana, na questão de pessoas, né? E eu acho que esse seu curso de neurociências, né? Ele vem para lhe ajudar bastante, acho que nesse momento, e é interessante ver a sua preocupação, né, na questão de humanização, né, com relação aos profissionais e aos pacientes. É isso que me chamou muita atenção para lhe convidá-lo para vir para cá. Uma coisa que eu, às vezes, falo, né, para os nossos colaboradores, nós somos hoje em 27 colaboradores, sendo 25 mulheres, certo?
E tem as da linha de frente lá, que são as que recebem o paciente, né? E eu sempre falo para elas assim, olha, nós atendemos aqui, a clínica recebe 150, 200 pacientes por dia, né? Mas imagina, então, a automatização dentro do cérebro disso, né? Parece que, de repente, as coisas podem ficar tudo a mesma coisa, mas para o paciente não é a mesma coisa. Para cada um que chega lá, não é a mesma coisa. Então, você tem que... Aí que entra a neurociência. Aí que entra a neurociência. E essa, assim, de você conhecer, você que está ali na linha de frente, né? Que ninguém é obrigado a conhecer, as pessoas não conhecem isso, sim. E esses conceitos são novos, né? Sim. Não se pensava nisso antes. Mas você conhecer como reage o teu cérebro automático e como reage o teu cérebro racional, que vai lidar com aquela situação, que está ali na tua frente, do paciente, porque assim, qualquer paciente que chega para atender o médico, ele vai ter uma alteração emocional, né? Sem dúvida. Sim. Mesmo que não tenha a doença, mas ele pode estar pensando que tem, né? Certo? Então, às vezes é muito difícil, às vezes fica tão automático que é difícil para aquela pessoa. Então, esse é o desafio, né? De você ver fazer as pessoas que estão ali dando assistência àquele paciente, não só a colaboradora, mas também o médico, né? E também a política da clínica, né? De você personalizar, é o terceiro P, né? De você personalizar aquilo ali. Entendi. Né? Ele faz diferença, né? Porque eu até me lembro agora, né, de um fato ocorrido com meu pai, que já tem uma idade bem avançada, mas quando começou a ter problemas ali, apresentar alguns problemas no coração, em determinado tipo de clínica, de médico que ele ia, ele, não sei, por algum motivo, ele ficava muito mais nervoso, subia tudo, alterava tudo. E aí, obviamente, tinha-se um tipo de pensamento de medicação. Quando tentou uma outra clínica com um outro médico, de alguma maneira talvez criou-se uma comunicação, uma empatia diferente, que ele se acalmava de um jeito, e aí obviamente o resultado também foi diferente, ele ficava, então acho que tem essa questão de alteração, né? Você vai fazer algum exame, já é diferente, mas e existe, né, para pessoas com mais idade, em alguns casos eu acho que realmente a personalização tem tudo a ver. E aí entra mais uma coisa assim, que eu aprendi lá no curso de neurociência, e que eu não tinha muita... Hoje isso já é pacífico dentro da neurociência, mas para mim não era, né? Apesar dos meus 18 anos de experiência. Estou brincando, né? Antes fosse, né? Antes fosse. Mas eu, com toda, digamos, toda essa bagagem e todo esse currículo que você citou alguma coisa aí, eu não tinha muita noção disso. Que é a seguinte, ó, é você, digamos, os teus medos, né? Os teus, aquilo que acontece com você, né? Por exemplo, alguma coisa ruim que de repente você sente raiva, isso é automático. Isso não independe de você querer controlar. Não, mas eu não vou sentir medo. Isso não existe. Você vai sentir medo. O que existe? Isso nós herdamos de milhões de anos, quando os nossos antepassados surgia um leão na frente, eles tinham que correr. Tem uma definição que eu gosto muito, que eu li, não sei onde, mas eu li, que é a seguinte, ó, que o medo, aquela emoção automática do medo, ela da cintura para baixo, faz você sair correndo. E a raiva é da cintura para cima, é a mesma coisa, só que é da cintura para cima, que faz você atacar. Então, isso não tem como você não sentir isso. O que acontece? Com a evolução humana, isso se diz que de 6 milhões de anos para cá. Mas lá por 200 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, começou uma nova parte cerebral, que é o cérebro frontal, a tentar racionalizar o ambiente, se relacionar com o ambiente. E quando ele teve que se relacionar com o ambiente, ele teve que começar a negociar com os medos, com a tristeza, né? Para sair, para procurar. Só que ele é mais lento, ele não é tão rápido, ele precisa de um tempo para raciocinar. Então, tem um professor meu lá na pós-graduação também, que diz assim, é a luta dos milhares contra os milhões. E, na verdade, é uma luta, né? É um conflito.
E, de repente, aqueles milhões de anos de evolução fazem você reagir rapidamente. De repente, você pode até dizer uma bobagem, que dali você se arrepende, e que depois você vai consertar com o cérebro anterior. E, às vezes, não é tão fácil no conserto, né? O conserto, às vezes, é difícil. O nosso instinto, né, ainda na escala evolutiva, nossos instintos ainda são muito mais preponderantes, né? E realmente temos que ter, por isso que a gente fala muito de evolução. Por falar em evolução, chegou uma pipoca evolutiva aí e um café também muito evoluído para o senhor aí, né? Chegou, tá aqui, ó, vou mostrar aqui primeiro, que eu estou guardando, né? Opa! Que é o chocolate belga, né? Que esse eu estou guardando por último, né? Que legal. Deixou escondidinho aí, né? Escondidinho, porque o chocolate belga é outra coisa. Sabe que eu fui na Bélgica lá ver chocolate, sabe que o chocolate belga, a matéria-prima é da Amazônia. Para você ver, né? Quem é commodity, quem transforma, né? Pois é. E o outro que chegou foi esse aqui, ó, é o Nespresso, né? Sim, o Café América aí, né? É o Café América. Café América. Que ele cabe aí. Que delícia. Eu tenho um Nespresso lá na clínica, né? E essa cápsula, ela cabe certinho na máquina Nespresso, então pode estar degustando à vontade desse café, porque acho que aí vocês vão ficar ainda mais turbinados. Doutor, eu agradeço muito pela participação, bate-papo delicioso, acho que a gente abordou muitas coisas do conhecimento humano e também da esperança, né, da fé, e tudo isso é para honrar, né? Eu agradeço a sua participação, que todas essas ações é para honrar uma vida feita não só sua, de sua esposa, da sua família, como do Aloísio, porque a vida é feita muito mais do que lembranças, né? Então, deixo aqui esse livro de dica para vocês, caso queiram adquirir. Encontra também pela Amazon, eu entro em contato com o senhor, como que faz? Pode estar na Amazon, pode fazer o download ou mesmo encomendar o livro, né? E, de repente, no meu Instagram tem @ArnoniCaldarte, como se escreve. Também tem um contato direto comigo, se quiser o livro, é só pedir. Tá certo? Olha, aí vocês pedem diretamente também com o doutor e ganha ele autografado. Doutor, muito obrigado pela sua participação, né? A gente fica muito honrado com isso. E só para a gente finalizar, alguma frase, algum pensamento que possa deixar aqui com os nossos telespectadores, uma reflexão? Sim, baseado no título do livro, né, que é um pouco mais do que lembranças, esse pensamento ele não está no livro, mas eu vi ele também em algum lugar depois do livro e ficou na minha memória. É que, digamos, essas lembranças, né, que não passam assim de memórias, né, elas vão fazer você caminhar quando as pernas, né, enfraquecerem um pouco, certo? Elas vão te fazer ver quando os olhos embaçarem um pouco também, né? E vão fazer você escutar tudo de novo, aqueles momentos felizes que você teve na vida durante a tua história. Porque o que fica no fim é a tua história. E é isso aí. Deixa essa mensagem linda para todos vocês refletirem. E agradeço por vocês estarem acompanhando. Curtam, sigam a gente aqui nas redes sociais. E até o próximo Café com Pipoca. Um beijo no coração de todos. Até mais. Obrigado. Tchau. Obrigado. Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Centro Automotivo Porto Seguro. Leve. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking.
O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar. Stellion. Máquinas e acessórios para costura. Sunline. Para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz. O seu negócio na internet. Trend Bikes Marília. Tecnoplus. É mais, é plus, onde você estiver. Impacta. Tradição na transformação de pessoas e empresas.